Os conflitos socioambientais mostram diferenças de poder que podem ser utilizadas dentro do estudo de uma educação ambiental crítica em sala de aula. Se nós percebermos próximo da nossa escola, ou próximo das nossas residências, ou até mesmo próximo das residências dos alunos, podem existir situações conflituosas que envolvam o meio ambiente e que possam ser aproveitadas no estudo da educação ambiental crítica. Nesse vídeo, a gente vai ver uma entrevista com a professora Marlúcia, que está logada no Museu Vivo São Bento. Ela vai falar um pouquinho sobre os conflitos socioambientais de Duque de Caxias, e posteriormente nós vamos ver um pouco do conflito socioambiental que existe na região da Taquara, em Duque de Caxias, entre o Parque Natural Municipal da Taquara, uma fábrica de refrigerantes que existe na região e até mesmo o poder público de Duque de Caxias. Nesse momento da entrevista, nós vamos estar falando com o professor, com o Miguel, da Ecocidade. Miguel, da Ecocidade, vai nos contar um pouco sobre a instalação da fábrica de refrigerantes na região da Taquara, em Duque de Caxias. Professora Marlúcia Santos, graduada em Estudos Sociais pela Fundação Educacional Duque de Caxias, em 1988. Graduação em Estudos Sociais pela Fundação Educacional Duque de Caxias, 1982. E mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense, 2002. Atualmente é servidora pública estadual Rio de Janeiro, lotada no Centro de Referência Patrimonial e Histórico de Duque de Caxias como coordenadora geral. Caxias está banhado, de um lado, pela Baía da Guanabara e pelo manguezal. Os mangues são área de preservação federal, mas na nossa cidade, o próprio Estado não respeitou o manguezal e instalou a Reduc em cima de manguezal, correto? Aterrando o mangue. E esse polo petroquímico foi avançando sobre o mangue. No período da ditadura militar, em 1976 e 78, uma parte das fazendas do Estado, dessa fazenda do Iguaçu, foi cedida para instalar o aterro metropolitano do Jardim Gramacho, que, na verdade, não cumpriu o papel de aterro, mas de lixão. Então, o lixão do Jardim Gramacho foi o maior lixão da América Latina e recebeu por décadas o lixo, 80% do lixo do Rio de Janeiro, fora aqui o da Baixada Fluminense, o nosso próprio lixo. E nós já sabemos o grande problema que foi esse lixão na nossa vida. E depois desse lixão, ele acabou com o tempo útil dele, mas ele continuou funcionando. Então, eles começaram a enquadrar o lixão no formato de aterro, fazendo as coberturas de barro, fazendo captação do chorume. Só o que acontece? Depois veio a determinação do fechamento do aterro. Só que o lixo continuou vindo. Então, nós hoje estamos com um monte de áreas de lixeiras clandestinas em cima de manguezal, correto? E temos um passivo de décadas de lixo amontoado, uma montanha de lixo, nas margens da Baía da Guanabara, com rachaduras. Eu estou querendo chamar a atenção que se essas rachaduras, esse peso arrebentar ali, vai ser um acidente sem proporção, né? Tem lá técnicos acompanhando esse processo. Mas, há um tempo atrás, nós começamos a ver nos mapas a presença de uma lagoa ao lado do lixão. E a gente, que lagoa era aquela? Então, os pescadores do Sarapuí, que eram catadores de caranguejo, começaram a denunciar a presença do chorume, quer dizer, o chorume todo do lixão, de décadas de depósito desse lixo, produziu lagoa de chorume. E o chorume, ele é altamente destrutivo. Então, os pescadores começaram a ver o caranguejo desaparecer dos mangues. E
as denúncias foram feitas e a Gás Verde, que é responsável hoje pela extração de gás natural existente no local do lixão, abriu, então, essa lagoa. E aí, a proliferação, o transbordo desse chorume para todo o mangue, para o Rio Sarapuí, para o Rio Iguaçu, para a Bacia do Iguaçu. Então, hoje é um problema sério. Essa situação hoje está lá no Ministério Público. Você pode colocar, vocês, quem quiser conhecer, bota lá Rio Sarapuí, vocês vão encontrar vários vídeos, documentários, gravações dos pescadores sobre esse crime ambiental, sobre essa injustiça ambiental. Uma outra grande injustiça desse... Eu vou mapear agora para você um conflito também ambiental que está muito impactando também o território, que é o avanço da logística. Quando se construiu o arco metropolitano, integrando o Porto de Itaguaí com o Porto de Itaboraí, o Porto do Rio de Janeiro foi ganhando também mais importância. Hoje, segundo a FAO, o Porto do Rio de Janeiro é o principal centro portuário do Brasil. Antes era São Paulo e nós ganhamos a dianteira. E quando nós nos caracterizamos como território portuário, isso fez alargar os interesses da logística. Então, o que é essa logística? São grandes armazéns, são grandes galpões que vão abrigando mercadorias para favorecer as circulações. Alguns deles vão tratar da distribuição, e nós vamos encontrar também alguns condomínios logísticos financiados pelo capital financeiro dos bancos. A fase do capitalismo, da reestruturação produtiva, que nós chamamos aí de financeirização. Então, nesse processo, começa a surgir a construção pela classe dominante local e regional, a ideia de pensar o território de Caxias como uma cidade logística. O que é isso? Isso é uma desgraça para a cidade, porque você ocupa territórios muito amplos para estabelecer essas logísticas ou esses condomínios, provoca desmatamentos brutais, impermeabilização do solo. Então, quando vem as águas das chuvas, não tem mais como ir para o solo, para o lençol freático, então você tem uma redução do volume de água dos poços caseiros. A maioria da população de Caxias tem poços em casa, porque o abastecimento de água não é regular, não é frequente, e tem muitos que nem têm distribuição de água da SEDAI. Então, gera esse secamento dos poços, mas principalmente provoca ampliação das situações de enchente. Aí você vai ver um problema ambiental do território, que é histórico, que são as inundações e as enchentes, principalmente na Bacia do Iguaçu. A Bacia do Iguaçu, ela atinge 58% do município de Duque de Caxias. Certo? Então, é o Rio Iguaçu, Rio Sarapuí, Rio Botas, Rio Pilar, Rio Capivari, Rio Xerém, tá? Então, atinge 2º distrito, 4º distrito, certo? De Duque de Caxias. E é o principal território exposto a situações de inundações gravíssimas, inclusive com morte. E esse processo de impermeabilização do solo, cada vez mais, nós estamos vendo o fim da vegetação e a impermeabilização, a cimentação desses solos. Então, dá para você perceber muitos conflitos. A gente pode citar agora também o da própria Coca-Cola, não é? Sim. Que é um dos mais graves, porque ela se assenta justamente em cima de um lençol freático, de um aquífero, né, significativo da cidade, numa área de preservação
Cadê o estudo dos impactos? Ela vai atingir da área de proteção ambiental. Tem muitas irregularidades ali. Isso, a justiça já, inclusive, condenou a Coca-Cola. Porque ela... Primeiro, você vai ver ali que quando a Coca-Cola se instala, ela vai provocar uma devastação da vegetação de uma forma brutal. Ela está impactando de todas as más formas, né? Inclusive, eu estava lendo, né, sobre uma fábrica da Coca-Cola aqui na região de Minas Gerais, que depois que a Coca-Cola começou a funcionar, o município começou a sofrer com desabastecimento de água. A ação começou a ser impactada. Então, eu quero dizer que nós estamos diante de um problema gravíssimo. Essa fábrica da Coca-Cola não é qualquer fábrica da Coca-Cola, é a maior da América Latina. Ela não é uma fabriquetazinha qualquer, tá? Então, os impactos ainda vão ser sentidos por muitas décadas para frente. Eu não sei, de fato, como é que isso vai ficar. Vai impactar abastecimento de água, vegetação, já está impactando. Então, e assim, é surpreendente como é que o poder público autorizou tudo isso, né? Concordou com tudo isso. Em nome do desenvolvimento, você tem que pensar que existem coisas importantes na cidade que você precisa preservar, né? Para você garantir a permanência das pessoas. Chega um momento em que a cidade não vai, os moradores não vão conseguir mais ficar nessa cidade, você me entendeu? Vai inviabilizar a permanência humana. Vivemos um período muito conflituoso, de muita fragilidade para a cidade, e vamos sentir os impactos de tudo isso nas próximas décadas, né? E vamos ter que olhar, pensar em projetos alternativos para lidar com esses conflitos, vamos ter que pensar em como paralisar esse processo de aceleração da logística aqui, sabe? Tem que se pensar em políticas que assegurem a manutenção das fronteiras das unidades de conservação existentes, de investimento na fiscalização dessas unidades, de proteção, de recuperação das áreas degradadas, se nós quisermos continuar mantendo o nosso território viável para a moradia humana. Eu vou explicar para vocês agora um pouco do conflito que existe aqui no interior do Parque Natural Municipal do Taquara. Essa região aqui se tornou uma unidade de conservação de uso integral. Então, de acordo pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né, o SINUC, essa região aqui ela está relacionada com a proteção, né, da fauna e da flora que existe aqui nessa região. Só que existiam já pessoas que moravam aqui dentro desse parque antes dele se tornar parque. Então, em 1992, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, doou essa região aqui, nós nos encontramos, para a Prefeitura de Duque de Caxias. Então, a Prefeitura de Duque de Caxias, embalado pela questão da ECO 92, instalou aqui uma unidade de conservação. Porém, como os moradores já residiam aqui dentro, teoricamente era para ter sido feito um processo de indenização e retirado eles dessa região, mas esse processo caducou com o tempo e não foi realizado, acabou não sendo realizado. Então, as pessoas hoje elas se submetem à questão de viver em uma unidade de conservação, né? E também tendo que respeitar os limites dessa unidade de conservação. Então, teoricamente, para elas fazerem obras nas suas residências, elas precisam pedir licença para a Secretaria do Meio Ambiente de Duque de Caxias, para que a Secretaria autorize esse processo de obras. Para que elas façam a criação de animais domésticos também nessa região, também é necessário uma questão de uma licença da Prefeitura de Duque de Caxias, justamente para autorizar esse processo. Então, hoje existe uma relação conflituosa entre o poder público e os moradores que vivem aqui nessa região. O entrevistado agora é Miguel, presidente da Fundação Ecocidade de Duque de Caxias, falando sobre a instalação da fábrica de refrigerantes próximo ao Parque da Taquara. Vamos lá para a Coca-Cola. Aí
Eu entro pela porta da frente, o cara me diz tudo que vai fazer lá, por que escolheu aquele lugar e tal. E eu falei assim, a gente tem desconfiança que é por causa da água. Vocês entram aqui, a água acaba, né? Mas não vamos precisar dessa água toda. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei assim, não existe almoço grátis, né, mano? Por que veio botar aqui? Taquara não é perto de rodovia nenhuma, né? Aí, bem, se fosse para fugir do pedágio, tinha outros lugares, né, para colocar, para não precisar do pedágio. Ainda não estava pronto o arco metropolitano, então, mas estava já em projeto, eu acho. Acho que já estava pronto, sim. E aí ele falava que era por causa do arco. E aí eu falei, tudo bem, para melhorar a logística da Coca-Cola, porque eles estavam lá dentro de Curicica, no meio da cercado de favela. Então, eles eram refém lá dos grupos paralelos que tem lá em Curicica, em Jacarepaguá. Então, estava vindo para cá, para Caxias, e para Rio Manilha, que era rodovias federais, e aí eles conseguiriam atender como é que fala, a logística em relação à questão do Pan-Americano, que eu não sei se foi nessa época também, e a Olimpíada e a Copa do Mundo e tal. Então, essas eram as conversas deles. A gente vai precisar de muita Coca-Cola, né? E que não é só Coca-Cola, né, gente? Se você for perceber, Coca-Cola tem como é que fala? Uma gôndola inteira no supermercado, eu acho, de produtos diferentes. Então, a conversa foi aí. Até aí, eu saí de lá todo feliz, né? Falei, fui para o conselho da Rebio Tinguá e lá a colega funcionária do ICMBio foi acionada para ir lá ver um desmatamento da Coca-Cola. Aí ela foi lá, era para ver se o que eles iam desmatar, daí autorizar, né? Ou seja, não estava autorizado. Se o que eles iam desmatar tinha algumas espécies que mereceria ser poupada e por aí afora, porque eles iam propuseram fazer um desmatamento para além do que a Nova América já tinha feito. Aí, que no licenciamento, chama de supressão de vegetação. Quando ela chegou lá, os troncos estavam tudo no chão, ou seja, sem autorização, a Coca-Cola passou o rodo no que tinha que passar. E aí o fiscal chega lá e, cadê o lugar que vocês estão pretendendo cortar? Não, já cortamos, está tudo aqui. Tudo no chão, os troncos no chão. Ela pegou o bloquinho de multa e lascou uma multa, né? Só que não é ela que faz o cálculo. Quem faz o cálculo é a administração, gente que vai ver o que ela escreveu ali, vai pegar as fotos e tal, e vai chamar a empresa e vai fazer lá o procedimento. Acho que é DARJ, não sei se é DARJ, não é o documento de arrecadação. No estado é DARJ, federal, não lembro o nome. Aí, falei, se a Coca-Cola já está desmatando antes de ter autorização para desmatar, para fazer supressão de vegetação, faço ideia as outras licenças. Aí fui atrás da licença, levou uma discussão para o Conselho de Meio Ambiente, aí era um constrangimento. Por quê? Porque na Secretaria de Meio Ambiente, em Caxias, eles diziam o seguinte, a gente não tem nada da Coca-Cola aqui. Falei, como não? Se tem um parque. Tem um parque do lado, e quando o parque fez o plano de manejo, a lei dizia que era 10 quilômetros de entorno, de zona de amortecimento. Aí eu falei, mas como não? Se não tiver a anuência do chefe do parque, a Coca-Cola não pode nem nem instalar um canteiro de obra. Aí eu falei, como é que é isso? Eu falei, mais coisa errada na prefeitura. Aí ficamos discutindo dentro do Conselho de Meio Ambiente, e era constrangimento assim de vergonhoso, que ficava latente que o prefeito quer que a Coca-Cola venha para cá e vai fazer o possível e o impossível para a gente não criar problema para a Coca-Cola. O chefe do parque, aí vem a questão dos nossos problemas institucionais. O chefe do parque só queria ser chamado para fazer um acerto. Ele não estava preocupado nem com o parque, nem com proximidade ou do impacto que a Coca-Cola poderia provocar. Ele estava preocupado em fazer um acerto com alguém da Coca-Cola, alguém... vou dar um carro novo para você, ele ia ficar feliz. Entendeu? Ou seja, que seja para o parque, né? O carro para a prefeitura, para o chefe do parque ter uma locomoção melhor. Não, vou dar um banho de loja aqui nesses prédios do parque que está caindo de pedaços. Ele ia ficar feliz. Então, mas ele queria ir queria ser incluído na conversa para isso. O INEA vai e opta por um RAIS, não um IARIMA, mas um relatório simplificado.
RAS, Relatório Ambiental Simplificado, que é um EIA-RIMA sem profundidade. Pode ser feito de dados secundários, ou seja, não precisa ir lá no local. Pega os dados, os dados da SEDAI, os dados da prefeitura e tal. E nesse processo de forrar tapete para a Coca-Cola, o município forrou o tapete, a Secretaria de Meio Ambiente forrou o tapete, se negou a discutir com a gente. A gente criou uma Câmara Técnica que só tinha sociedade civil, não tinha ninguém do poder público, entendeu? Ou seja, ninguém do poder público queria fazer o debate sobre a questão do licenciamento cabuloso, vamos chamar assim. Eivado de vício, que é o que eu falei, está na exata lá, né? Eivado de vício, é muito vício lá. Bem, e aí o INEA ainda assim fez algumas... A analista ambiental lá que fez alguns pareceres, ela colocava algumas coisas que davam a pista para a gente, né, que alguma coisa deveria ser feita que não estava sendo feita. O ICMBio, por sua vez, depois que ele fragou lá o desmatamento, ele tinha... aí eles viram que não tinha condição de conversar mais nada com a Coca-Cola, tinha que ir para o pau. E eles botaram no relatório que indicavam que teria que ser feito o EIA-RIMA em função da quantidade de água que iria ser usada no processo de envasamento de bebida, que eles não iam importar água de outra cidade, ia ser dali mesmo. E aí eles pegaram o volume da produção com o volume da vazão do rio, eles iam secar o rio. E aí tem que fazer EIA-RIMA. Então o ICMBio indicou que teria que fazer EIA-RIMA. O INEA não concordou que não precisava fazer EIA-RIMA, e aí ficou no relatório ambiental simplificado, que substitui o EIA-RIMA, não tem audiência pública para discutir com a comunidade os impactos negativos. O que o INEA escrever e eles concordarem com o INEA, e aí o cara da Coca-Cola me diz assim: a Secretaria de Meio Ambiente de Caxias não tem condição de avaliar a complexidade dessa planta industrial. Aí eu falei, mas nem o INEA tem as informações que a gente tinha, e fui lá e fiz uma ação civil pública pedindo para que fosse feito EIA-RIMA, só que já estava licenciado. E aí, na nossa avaliação, da experiência do movimento ecológico, eles terem que parar tudo e fazer um EIA-RIMA, eles iam gastar uns 10 milhões de reais. E a compensação ambiental ia ter que ser tanto quanto o valor do empreendimento. O empreendimento era 1 bi, um empreendimento custaria 1 bi. Se custa 1 bi, o INEA, se licenciasse com EIA-RIMA, iria cobrar de 0,5% a 1%, dependendo do impacto, do grau do impacto ambiental. Como ali não teria... Tipo assim, ela não tem uma chaminé muito poderosa, a Coca-Cola, né? Não é uma empresa igual a refinaria, que bota mais coisa para a atmosfera do que para o rio. Mas é a envasadora de bebida que vai usar água para caramba. E que vai ter uma operação de logística de transporte também muito intensa. Então, vai aumentar a poluição, a atmosfera, os hidrocarbonetos na atmosfera, o particulado, isso, aquilo, aquilo outro. Então, a gente foi vendo tudo e falou assim, 0,5% de 1 bi, 5 milhões, acho que é isso, né? Então, não entra nessa chantagem aí, não, que não rola. Isso era a associação de morador lá, querendo se reunir e tal. Abriram o processo também contra a Coca-Cola, nessa época. Bem, e aí ficou a situação do seguinte, a gente estava indo muito bem, até que a Coca-Cola disse que nós, o advogado da Coca-Cola disse que nós, da Ecocidade, não tínhamos legitimidade para fazer uma ação contra um empreendimento tão poderoso, né? Tão importante e tal. Aí o Ministério Público, né, mandou para o Ministério Público avaliar se a Ecocidade tinha essa moral toda, né, essa credibilidade, e aí o Ministério Público falou, todas as denúncias que a Ecocidade fez no Ministério Público, todas eram muito bem fundamentadas, com prova, e todas surtiram o efeito de ser discutido na Justiça com todas as confirmações das denúncias por eles apresentadas. Então, a gente não só vai apoiar a
a ação da Ecocidade, como a gente vai entrar de litisconsórcio, terceiro interessado, tem um termo jurídico aí que diz assim, eles entram apoiando a Ecocidade no seu pleito. Bem, o ICMBio fez o papel dele, escreveu lá um parecer dizendo que tinha que ter IARIMA. O órgão ambiental licenciador, que é o INEA, não exigiu IARIMA por orientação federal. O ICMBio é federal. E por que o ICMBio entra nessa história? Porque a planta da Nova América, e sucedida pela nova planta da Coca-Cola, está dentro da APA Petrópolis, a área de preservação da Serra de Petrópolis, que é federal, administrada pelo ICMBio. Então, por isso que o ICMBio foi lá, por isso que ele mandou o seu agente de fiscalização ir lá ver se estava de acordo, né, para autorizar a supressão de vegetação e a devida compensação ambiental pelas árvores derrubadas. A gente, por exemplo, tem 2 unidades de conservação do Grupo Proteção Integral e está em cima de uma de uso sustentável federal, que é a APA Petrópolis. Bem, para nós tem uma questão, a questão da água. Vamos lá ver como é que está a situação da outorga, como é que está o uso, a retirada de água, porque essa questão está obscura. Estamos no seguinte pé. A gente faz ação na justiça, tem aquele momento de processo de licenciamento e tal, a gente fica mais intensamente ligado. Depois que a gente perde ou o juiz dá um ganho de causa, a gente também não fica lá insistindo muito, não, entendeu? Porque a gente leva para o judiciário porque a gente não tem perna, né? Não tem condições nem financeiras, nem ficar mobilizando um advogado para as custas processuais, que isso acaba tornando uma coisa... Para nós, para o nosso interesse pessoal, é difícil, que dirá, para pagar advogado, a gente, meu Deus, já fica com medo. Custa processual, meu Deus do céu, também fica um Deus me livre. E aí, a gente pega e tira um pouco o pé do freio, né? Mas aguardando a comprovação de algumas suspeitas que a gente tem desde o início, de que ali não era um lugar para botar o empreendimento com esse grau de cuidado. Então, a gente gostaria que a Coca-Cola tivesse um pouco mais de cuidado. Olá, meu nome é Cristiano Ramos e esse é meu produto para a conclusão de curso de mestrado profissional em ensino de ciências do IFRJ. Esse trabalho foi realizado por mim com a coautoria dos meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Eles confeccionaram o roteiro e contribuíram com a dublagem deste vídeo. O objetivo deste produto é estudar educação ambiental crítica, por intermédio de um conflito socioambiental na Baixada Fluminense, mais precisamente no 3º distrito de Duque de Caxias, no bairro da Taquara. Este conflito será explicado ao longo deste trabalho, mas posso adiantar que os personagens investigados aqui serão o Parque Natural Municipal da Taquara, PNMT, a Prefeitura de Duque de Caxias e uma fábrica de refrigerante. Mas o que é educação ambiental crítica? É uma vertente de educação ambiental que visa solucionar problemas sociais reais que acabam por prejudicar o meio ambiente. O desequilíbrio de poderes entre ricos e pobres gera desigualdades sociais. E a exploração excessiva do meio ambiente feita por algumas pessoas, visando obter somente lucro, são fatores que a educação ambiental crítica quer problematizar. Engraçado! A atividade que tive de educação ambiental na escola era relacionada com reciclagem, fazer brinquedos recicláveis, plantar feijão, fazer adubo natural. Isso que fazemos não é educação ambiental, então? É sim, essa educação ambiental que você se refere é importante. Porém, ela não pode continuar somente nesse patamar. É preciso considerar outras questões que devem ser vinculadas com os problemas ambientais, porém não são, como o consumismo e o interesse das grandes empresas. Porque a educação ambiental crítica se caracteriza por perceber que a degradação ambiental não é ruim para todos os grupos sociais. Alguns grupos ganham muito com ela. Esses que ganham ficam cada vez mais ricos às custas da exploração do meio ambiente. Tomando por base as ideias da educação ambiental crítica, estudaremos os conflitos socioambientais, mais precisamente um conflito existente na Baixada Fluminense, entre um parque natural, o poder público de Duque de Caxias e a instalação de uma fábrica de refrigerante que se instalou próximo desse parque.
E como vamos estudar isso? Vamos até o local, mas para que se atualizem, farei uma contextualização do nosso local de pesquisa. A Baixada Fluminense é composta por 13 municípios, sendo eles Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo, Queimados, Japeri, Magé, Guapimirim, Mesquita, Paracambi, Seropédica e Itaguaí. O município de Duque de Caxias, local onde foi realizada essa pesquisa, é dividido em 4 distritos, sendo eles o primeiro distrito Duque de Caxias, o segundo distrito Campos Elíseos, o terceiro distrito Imbariê e quarto distrito Xerém. No terceiro distrito, mais precisamente no bairro da Taquara, está localizado o Parque Natural Municipal da Taquara, PNMT, tema desta pesquisa. A fábrica de refrigerantes também está localizada próxima ao parque, a uma distância de aproximadamente 2 km do mesmo. Primeiro, conversaremos sobre a relação conflituosa existente entre moradores do Parque Natural Municipal da Taquara e o poder público de Duque de Caxias. O PNMT é uma unidade de conservação UC de uso integral. Esses locais têm como função manter a flora e a fauna preservadas da ação humana. De acordo com o SENUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as unidades de conservação de uso integral não podem existir moradores residindo dentro da mesma. Só que no PNMT há moradores. Antes da Prefeitura de Duque de Caxias instituir uma unidade de conservação no local, 11 famílias já residiam naquela região. Sendo que 7 delas já moravam ali quando o parque se instalou. 4 famílias chegaram depois da instalação da unidade de conservação. As 7 famílias que ali moravam, antes da Prefeitura de Duque de Caxias criar o parque, pagavam regularmente o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Esse imposto é pago ao governo federal como forma de regularizar os terrenos em áreas rurais. Porém, mesmo estando recebendo destas pessoas, o INCRA doou aquela área para a Prefeitura de Duque de Caxias, que instaurou ali uma unidade de conservação. A partir desse momento, se inicia uma relação de conflito entre a Prefeitura e os moradores do parque. Um conflito socioambiental se relaciona sempre com 2 ou mais lados que apresentam algum interesse em comum. Os moradores brigam por suas residências e a prefeitura briga para efetivamente ter um parque natural na região. Podemos observar que ao lado desse conflito existe uma fábrica de refrigerante que se instalou na região. O que a fábrica tem a ver com o conflito? A fábrica de refrigerantes tem uma relação direta com o conflito. Ela se instalou ali para realizar a exploração de água em lençóis de água subterrâneas. A fábrica visa somente o lucro, explorando uma riqueza natural e pública do município de Duque de Caxias. A empresa de bebidas fabrica, comercializa e distribui refrigerantes, água e sucos. A indústria foi a segunda em termos de fabricação de refrigerantes no estado do Rio de Janeiro. No imóvel comprado pela RJR, anteriormente funcionava uma fábrica de tecidos de propriedade da empresa Nova América. O terreno adquirido pela empresa na região da Taquara, em Duque de Caxias, apresenta uma área total de 2.173.957 metros quadrados. A construção da indústria enfrentou um importante problema em seu início de operação. A mesma apresentava unidades de conservação ao seu redor. A preocupação de uma indústria estar próxima de unidades de conservação é que são áreas de preservação ambiental e apresentam zonas de amortecimento. Nessas áreas, as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Em teoria, os empreendimentos construídos próximos a unidades de conservação devem observar as delimitações, não só das unidades, mas também das zonas de amortecimento. Entre outras unidades de conservação próximas à fábrica está o Parque Natural Municipal da Taquara, tema desta pesquisa. Podemos observar que o Parque Natural da Taquara fica a uma distância de cerca de 1,7 km do empreendimento da fábrica de refrigerantes. Portanto,
A área do empreendimento da indústria ocupa parte da zona de amortecimento da unidade de conservação. Segundo o relatório sobre o processo de instalação da fábrica de refrigerante junto ao INEA, no momento do licenciamento ambiental da indústria, que ocorreu no ano de 2014, o Parque Natural Municipal da Taquara não apresentava um plano de manejo aprovado e não tinha e nem tem características ainda de uma unidade de conservação de proteção integral, levando-se em consideração que existem pessoas residindo ainda dentro do parque. O Parque Natural Municipal da Taquara não pode receber verbas de compensação ambiental provenientes da fábrica, pois não está devidamente regularizado junto ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A indústria se apoiou no fato de trazer desenvolvimento para o bairro da Taquara em Duque de Caxias e também gerar empregos diretos e indiretos para moradores da região. Porém, a empresa se instalou sem EIA, Estudo de Impacto Ambiental, e sem RIMA, Relatório de Impacto Ambiental, preferindo uma forma de implantação baseada em um relatório que não exigia consulta pública aos moradores, e muito menos ao Conselho Gestor do Parque Natural Municipal da Taquara. A presença de uma empresa mundialmente conhecida gerou expectativa nos moradores da região, porém, hoje existe uma preocupação, pois, como dito anteriormente, a empresa explora a água da região. O EIA e RIMA são importantes, pois são utilizados em empreendimentos que causam impactos ambientais e, no caso da empresa de refrigerantes, causa prejuízos ambientais a Duque de Caxias. Parte da metodologia deste trabalho consistiu em levar os alunos ao local da pesquisa, o 3º distrito de Duque de Caxias, no bairro da Taquara. Nesse dia, os estudantes realizaram uma trilha no Parque Natural Municipal da Taquara, PNMT, onde puderam conhecer mais sobre a região, bem como conheceram 2 moradores do parque, que toparam conversar e falar um pouco de suas experiências em meio ao conflito. Neste dia, os alunos conheceram de longe a fábrica de refrigerantes, já que não foi permitido visitas à indústria. Ainda mais que fiz algumas buscas na internet e vi que nesse parque tem cachoeiras como a Véu de Noiva, aves como tia-sangue, sabiá, sanhaço, mamíferos como preguiça, tatu e animais em processo de extinção, como o mico-leão-dourado. Chegamos ao parque. Nós iremos fazer uma pequena trilha para vocês conhecerem o local e as residências locais. Quem nos guiará é um morador que praticamente nasceu aqui. Agora que voltamos da trilha, iremos realizar uma roda de conversas com 2 moradores do parque. Ouviremos também o representante da Secretaria do Meio Ambiente de Duque de Caxias sobre o conflito entre moradores e prefeitura. Começaremos com os moradores do Parque Natural Municipal da Taquara. O negócio do poder público é o seguinte: vocês vão sair e nós vamos ver o que a gente faz com vocês. O negócio da prefeitura é esse. Não chegam aqui dizendo, procurem um sítio que tenha mais ou menos a metragem do de vocês e um valor de mercado que a gente vai fechar negócio lá e vocês vão para lá. Como é que eu vou viver em minha casa, minha vida, se eu estou acostumado a viver em contato com a natureza? Não existe, eu vou morrer. O poder público tenta nos pressionar. Temos uma terra que não podemos fazer nada. Tem uma área que não pode fazer nada, não pode usar. Aqui é um lugar procurado. Eu poderia fazer na minha área 4 ou 5 chalés para alugar por temporada. Vou ter um meio de renda, o que não me é concedido. Eu não posso fazer isso. Eu quero fazer aqui uma piscina para os meus filhos tomarem banho e não posso fazer. Não me é concedido. Eu tenho uma área que eu sou privado de usar a minha área. Legalmente, eles não têm esse direito de privar, mas eles usam o meio ambiente como tema. Com a cobrança de taxas e limitação de pessoas no interior do parque, você imagina essa situação: um senhor de 69 anos de idade chegar para entrar na sua casa e ser proibido por uma ordem dada pela secretaria, pela administração do parque. Não podia entrar nenhum carro para cima. Os guardas não conheciam os proprietários do sítio, simplesmente proibiam ele de acessar a casa dele.
De acordo com os moradores, a prefeitura torna a vida dessas pessoas bem difícil, tirando um pouco da liberdade deles. Agora, ouviremos o representante do poder público. Quando o parque foi construído, esses moradores já estavam ali. Foi realizado um processo de desapropriação, mas esse processo parou no tempo e, na verdade, ele inclusive foi arquivado. Aquelas pessoas, elas iam ser retiradas e indenizadas, mas esse processo não teve continuidade. Foi criada a unidade. Inclusive, alguns moradores não aceitam a unidade ali naquele local. Dizem, inclusive, que não existe unidade, mas a lei é clara. Criou o parque e ali é uma unidade de conservação. É bem difícil a gente lidar com moradores do Parque Natural Municipal da Taquara. Dificilmente a gente consegue chegar num denominador comum. Nós tentamos sim limitar o acesso ao parque e estabelecemos o limite de 500 pessoas por vez. Isso foi aplicado e foi implementado e está valendo hoje. Naquela ocasião, tentamos também cobrar R$10 a entrada, R$5 às crianças. Os moradores estariam isentos. Esses recursos iam retornar para o parque para a gente fazer as melhorias necessárias. Quanto a obras nas casas no interior do parque, qualquer sitiante ou parqueante pode fazer obras em suas dependências desde que seja autorizado, pois está dentro de uma unidade de conservação. Os sitiantes estão na área do entorno, na área de amortecimento. Eles precisam de autorização. Uma vez eles solicitando, não há dificuldade nenhuma. Se não solicitarem, aí é feita uma fiscalização e eles podem ser notificados. Evidenciamos aqui um pouco dos conflitos socioambientais na Baixada Fluminense. Aqui encerra a nossa jornada. Vamos voltar para a escola.